Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari Agro. Eu sou o Renner, nesse vídeo a gente vai estar abordando aí mais um super tema que é saiba como implementar a adubação verde na sua lavoura. Então nesse vídeo a gente vai estar explicando um pouquinho o que é a adubação verde, quais são as características que envolvem a adubação verde, seus principais benefícios e como está implementando ele na sua lavoura. Esse vídeo é para você, você que é agricultor, você que é técnico, você que é agrônomo, quer saber as principais técnicas, os principais benefícios ali, então fica aqui comigo. Antes de estar começando, peço para que você já deixe aquele like, o like é muito importante, faz com que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas. Além disso, caso ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, é rapidinho. Além dos vídeos aqui durante a semana, você recebe também a notificação das nossas lives semanais, tem os vídeos no formato de shorts também, que são aqueles vídeos curtinhos, e muita coisa bacana vindo nesse ano de 2025 aí para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Basicamente, a adubação verde ela é uma prática sustentável que visa a melhoria da saúde do solo. Ela aumenta a produtividade e, além disso, ela acaba reduzindo a dependência dos insumos químicos. E a técnica da adubação verde, basicamente, ela consiste no cultivo de algumas plantas específicas, chamadas de adubos verdes, né? Essas plantas. E elas são incorporadas no solo com o intuito principal de estar enriquecendo esse solo com nutrientes, além também de matéria orgânica e também de vida microbiana. Nesse primeiro tópico, eu vou estar falando o que é a adubação verde. Vem comigo. Basicamente, a adubação verde é a prática de estar cultivando essas espécies vegetais que vão ser posteriormente manejadas para estar melhorando as propriedades do solo. E as plantas mais utilizadas nesse processo de adubação verde são divididas em leguminosas, gramíneas e outras plantas. Alguns exemplos de leguminosas são o uso do feijão guandu, da mucuna e principalmente da crotalária. Algumas gramíneas que são utilizadas são o milheto, a aveia e o sorgo. E outras plantas que fogem um pouquinho das leguminosas e das gramíneas está presentes o nabo forrageiro e também a cultura do girassol. E essas plantas elas possuem algumas características em comum e características específicas que potencializam ali a sua finalidade, que basicamente são três principais. A característica de fixação de nitrogênio no solo, principalmente no caso das leguminosas. Além disso, outra característica é a proteção contra a erosão do solo e, além disso, a melhoria na estrutura e a aeração do solo. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre quais são os principais benefícios da adubação verde. Lembrando que são diversos e diversos benefícios, eu procurei estar listando aqui para vocês alguns dos principais. O primeiro benefício é o enriquecimento do solo. Então, adubos verdes eles acabam adicionando ali nutrientes essenciais ao solo, dentre os principais o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que é o famoso NPK, além também de estar aumentando o teor de matéria orgânica daquele solo. Outro benefício é a melhoria da estrutura do solo. Então, as raízes profundas dessas plantas, elas ajudam a estar descompactando o solo e, além disso, a estar melhorando a drenagem e também a retenção de água. Outro ponto é a redução tanto de pragas quanto de doenças. Então, algumas espécies, como por exemplo a crotalária, ela acaba ajudando a estar controlando os nematóides, além de outras pragas do solo. E mais um benefício é a sustentabilidade. Então, ela ajuda a reduzir a necessidade de fertilizantes químicos, minimizando o impacto ambiental. E antes de estar dando continuidade aqui, eu vou estar deixando uma dica sensacional para vocês, que é sobre o principal material de análise e interpretação de solos que você vai encontrar no mercado. Então, você quer saber todos os aspectos, todas as características, todos os conceitos
que envolvem o processo de análise e de interpretação de solo, que é aprender o que envolve ali o planejamento inicial, o processo de coleta de solos, encaminhamento para o laboratório, obtenção dos resultados, como eu vou interpretar esses resultados, e tendo esses resultados em mão e interpretando eles, como eu posso fazer uma boa recomendação tanto de adubação quanto de calagem, e como eu posso pegar essas informações e colocar na prática, a campo. Então, com esse material, você vai ter todas essas informações à disposição. Baixe agora, não perca tempo, é muito simples, só clicar no primeiro link aqui da descrição. E para você que estiver solicitando aí esse super material, vai estar recebendo um brinde muito especial. Beleza? Então não perca tempo, clique agora no primeiro link aqui da descrição. Indo para o próximo tópico, a gente falou até agora sobre o que é a adubação verde, os principais benefícios da adubação verde, e agora eu vou estar falando sobre o passo a passo para estar implementando a adubação verde. Primeiro passo, que é a escolha da espécie do adubo verde. Então, a escolha ela deve ser baseada principalmente nas características do solo, das características da cultura que deseja ser implantada na área posteriormente e também dos objetivos desejados. Então, por exemplo, para a fixação de nitrogênio, é recomendado estar usando ali leguminosas como o feijão guandu ou então a cultura da mucuna. Já para a proteção do solo contra erosão, é recomendado principalmente gramíneas, como um milheto ou então aveia, e para um manejo de pragas, a crotalária ela é uma boa opção. Segundo passo, após a escolha do adubo verde, você vai fazer o planejamento do cultivo. Então, você vai determinar o período desse cultivo. Ele é dividido em três pontos: entre safras, consórcio e a rotação de culturas. O entre safras ele é ideal principalmente para as culturas de um ciclo mais curto. O consórcio, você vai estar cultivando o adubo verde escolhido junto com a cultura principal. E a rotação de culturas, você vai estar alternando as culturas comerciais com o adubo verde. Normalmente, o mais utilizado é por meio do processo de rotação de culturas, mas isso vai depender muito, principalmente da cultura principal que você deseja estar trabalhando e também as características daquele solo. Após isso, a gente vai para o processo de preparo do solo. No preparo do solo, você vai estar realizando ali um processo de aração ou de gradagem, e algumas vezes a aração e a gradagem para estar garantindo ali umas boas condições de germinação, deixando o solo fofinho, deixando o solo propício para estar fazendo ali o processo de semeadura de plantio. Após o preparo do solo, a gente vai justamente para esse, o processo de plantio. No processo de plantio, você vai estar semeando ali as plantas de maneira uniforme e a densidade de semeadura vai variar muito de acordo com a espécie escolhida. É muito importante consultar um técnico agrícola ali, um agrônomo ou um especialista para estar fazendo alguns ajustes específicos. Próximo passo, que é o manejo e o corte. Então, quando o adubo verde ele alcançar o estágio ideal, que geralmente ele é antes do processo de floração, é importante você estar cortando ele e incorporando os restos vegetais ao solo. Esse processo é essencial para estar liberando os nutrientes e aumentando a matéria orgânica. E o último passo, que é um intervalo antes do plantio da cultura principal. Então é importante estar esperando ali algumas semanas após a incorporação do adubo no solo para estar plantando a cultura principal. Esse tempo vai permitir ali com que a matéria orgânica se decomponha e os nutrientes fiquem disponíveis. Agora, nesse próximo tópico, eu vou estar dando alguns exemplos práticos de como você pode estar utilizando a adubação verde. Beleza? Bora lá. Começando pela cultura da soja e do milho. Antes de plantar a soja ou então a cultura do milho, recomenda-se estar utilizando ali a mucuna ou então a crotalária para estar fixando o nitrogênio e estar melhorando o solo.
Já para culturas de hortaliças, se recomenda estar ali cultivando um nabo forrageiro ou então uma aveia para estar descompactando o solo e evitando a erosão. Já por caso de frutíferas ali, em pomares, por exemplo, o consórcio com leguminosas, como por exemplo feijão guandu, é ideal para estar mantendo o solo saudável. Só que existem alguns cuidados a estar implementando a adubação verde. Eu vou estar listando três cuidados principais. O primeiro é evitar usar plantas que possam se tornar invasoras. Então, algumas plantas que são utilizadas na adubação verde são consideradas ali as plantas invasoras e podem estar até mesmo prejudicando o cultivo da planta principal. Então, deve-se ter muita atenção nesse aspecto. Segundo ponto é se certificar de que o manejo ele seja feito no estágio correto da planta, o momento ali do plantio, o momento do corte e da incorporação naquele solo. E o terceiro ponto é, se preferível, estar consultando especialistas para estar ajustando a adubação verde conforme as necessidades específicas da sua propriedade, do seu solo e da cultura que você deseja estar trabalhando. Então, baseado em tudo isso que a gente abordou, a adubação verde é uma prática essencial para a agricultura sustentável, além de estar melhorando a fertilidade do solo, ela protege o meio ambiente, reduz custos e, além disso, contribui para uma produção mais saudável e também mais lucrativa. Ao estar adotando essa técnica, o agricultor ele investe não apenas no presente, mas também na produtividade futura da sua lavoura. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Você que ficou até aqui, caso ainda não deixou aquele like, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e confira a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa muita coisa bacana, a gente deixa aí dicas de materiais, cursos, apostilas. Nossas redes sociais estão aqui embaixo também, Facebook, Instagram, Telegram e muito mais. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.